Divo 11, DIVD 11, NSDV 11 ou NDIV 11. Quais as diferenças, a comparação, qual que é o melhor e quais os cuidados que você tem que tomar quando avalia esse tipo de ETF e de produtos. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos e que eu já fiz as análises de cada um deles. Então hoje a gente vai fazer a comparação muito mais objetiva, muito mais direto ao ponto, para você aí também comentar o que você acha e olhar aqui as diferenças práticas de cada um desses 4 produtos que são parecidos, mas são diferentes, tá bom? Então já comenta aí para mim quais deles que você acaba preferindo um pouquinho mais. A gente vai falar sobre os dividendos também, sobre um pouquinho da performance, janelas móveis e também alguns comentários interessantes aqui de indexação e até comparação com outros produtos que a gente não falou antes, tá certo? Então, novamente, comenta qual que você prefere aqui em relação ao que paga ou que não paga os dividendos, ou então em relação ao produto aqui da gestora específica, tá certo? Então eu coloquei aqui uma tabela com as comparações gerais desses carinhas, os pontos principais de forma objetiva e simplificada, né? Lembrando, eu vou deixar recomendado lá no final desse vídeo a análise de cada um deles, um pouco mais no detalhe. Eu não vou ficar aqui repetindo coisas que a gente já falou antes. Eu sempre respeito muito o seu tempo. Obrigado pela sua audiência, pelo seu like, pela sua inscrição, que eu sei que você já deixou aí para fortalecer nosso canal, tá certo? Então vamos lá. Deixei aqui então o pessoal do Itaú, aqui o pessoal da Nuasset, Nubank, já colorido, ó. Vocês estão ligados que eu tenho um problema com cores, né? Meu Deus. Vai assim mesmo. Bom, então, falar um pouquinho aqui dos produtos em termos bem gerais. Primeiro a gente avalia, então, os patrimônios líquidos e a liquidez de cada um desses produtos, tá certo? O que a gente prefere em relação a eles? A gente sempre quer o cara com o maior patrimônio líquido possível, porém, claro, em alguns momentos você tem isso como uma questão muito de detalhe, tá? Por exemplo, a gente tem aqui, então, os dados que eu trouxe agora de setembro de 2025. O Divo 11 com patrimônio líquido acima de R$1 bilhão, o DIVD 11 com 95 milhões de reais e o pessoal aqui da Nuasset, patrimônios líquidos um pouquinho diferentes. A gente pega aqui então o NSDV com 57 milhões e o NDIV com 88 milhões aqui de PL. Então, quando a gente compara os ETFs que pagam dividendos, que é o DIVD e o NDIV, eles têm patrimônios líquidos muito similares. Nesse ponto específico, você não tem aqui uma decisão clara a ser tomada, porque, mas esse aqui é maior. É maior, mas assim, é pouca coisa, tá, pessoal? Isso aí, o mercado vai mexendo, não é definição total, tá bom? Agora, se você está investindo em algum que não paga dividendos, aqui a diferença já é muito grande, tá? 1 bi para 57 milhões, pô, é 20 vezes maior, né, cara? Agora, não quer dizer que o NSDV, perdão, o que não paga dividendos, ele é horrível ou está invalidado. Só quer dizer que a liquidez é um pouquinho menor. Por isso que eu deixei aqui, né? Liquidez um pouco maior e aqui a liquidez um pouco menor. Porém, nenhum deles tem uma liquidez tão baixa, um PL tão baixo que invalida completamente o investimento. Então, se você vai escolher um apenas por causa disso, você vai no maior. Porém, é muito parecido, não tem aqui um ponto de exclusão, por exemplo. Olhando aqui para a taxa de administração, a gente sabe que ela é a mesma, tá? Então é 0,50 em todos os produtos, não tem muito mistério aqui. A gente olha, não tem muita economia nítida para você fazer, tá? Mas aqui é 0,50, aqui também. Só que o Itaú consegue, às vezes, alugar mais as ações e consegue gerar um rebate um pouco maior. Assim, pessoal, de novo, muito pouco relevante, tá certo? Diferença aqui vai ser mínima no médio e longo prazo. Você não vai ficar rico se escolher a que vai te dar menos taxa ou que o outro aluga mais. Assim, não é isso que vai fazer diferença, tá? Então, até agora, muito empatados, sem grande relevância. A gente vai para uma questão um pouco mais específica sobre o índice que cada um deles segue. Então, quando a gente olha aqui as opções que cada um deles coloca na mesa, lembrando que aqui em cima eu chamei de DIVD e NDIV, mas equivalem aos dois produtos, tá? Então, eles são iguais, né? Um paga e um não paga dividendos. Vocês entenderam, tá? Quando a gente pega aqui o pessoal do Itaú, ou seja, o IDIV, ele é um índice que pega aqui uma carteira com as principais empresas pagadoras de dividendos do mercado brasileiro. Qual que é o critério que ele usa? Justamente aqui, empresas com alto dividend yield histórico, as 33 maiores, com aquele dividend yield maior dos últimos 36 meses. Para você que não manja muito de matemática, eu já fiz a conta de cabeça, 36 meses são 3 anos, tá? Ou seja, é um histórico de 3 anos recente com o universo de empresas brasileiras. Já o pessoal aqui da Nuasset faz justamente uma proposta parecida, mas não exatamente igual, que pega aqui o Ibovespa Smart Dividendos, ou seja, é um subíndice do Ibovespa, dentro do universo que o Ibovespa já seleciona aquelas empresas, que pagaram dividendos aqui regularmente nos últimos 6 anos, tá? Então pega aqui um período, o dobro do tempo, período maior, e desses caras todos aqui dos últimos 6 anos, pegam aqui os 25% com maior dividend yield recente.
Então, o que que isso aqui gera na prática? Ele gera um output aqui que o IDIV ele é um pouquinho mais diversificado, tá? Ele tem na faixa aqui de 40, 50 ações, oscila um pouquinho, nunca é exatamente cravado igual. E aqui a gente tem uma concentração um pouquinho maior no Smart Dividendos, no Ibov Smart Dividendos, aqui da Nuasset, com 20, 25 empresas também na média, tá? Resultado de tudo isso na prática é 8% ao ano de dividend yield, um pouquinho menos em alguns momentos, tá certo? Não é totalmente constante os pagamentos mensais. E aqui 8,3%, de novo, isso aqui vai oscilar, na prática vai ser muito, muito parecido. Outros resultados que a gente percebe aqui em relação a essa comparação é você deixando o like, se inscrevendo no canal para mais comparações e análises como essa, super direto ao ponto desses produtos todos, dentre, claro, outros ETFs aqui do Brasil. Quando a gente avalia aqui a questão dos dividendos, já falei isso no vídeo que a gente comenta os detalhes de cada um deles. Aqui está o NDIV, aqui está o DVD, vou botar o DVD aqui na frente. A gente percebe aqui uma questão de que eles têm muita similaridade em relação ao quanto pagam. O NDIV às vezes paga um pouquinho mais, a gente tem essa impressão que ele está com um dividend yield maior, só que não quer dizer que isso sempre vai ser assim. E tem aquela questão que já foi muito comentado, só para reforçar, porque isso aqui é bem importante, não é totalmente constante, tá? Então tem mês aqui que você vai ganhar 0,20, tem mês que você vai ganhar aqui 1,30. Ó, o DVD aqui, vou pegar o exemplo do Itaú, até atualizou aqui já, né? Então tem mês aqui que vai ser acima de 60 centavos, tem um mês aqui que foi 2 centavos. Então existe uma certa inconstância nos pagamentos de dividendos. Não é que isso é ruim, não é que isso é bom, isso acontece nos dois produtos. É porque a carteira dentro deles tem essa característica. Você não consegue manter uma previsibilidade perfeita mensal, como por exemplo um fundo imobiliário ou um ETF de dividendo sintético, tá? Então esse é um ponto de atenção que nenhum nem outro resolve, por conta dessa característica. As ações têm os calendários que elas pagam os dividendos e o ETF vai replicando isso, tá? Ou seja, se você depende exclusivamente de um desses ETFs para ganhar sua renda passiva, primeiro que você está errado porque você não está diversificando e segundo que você vai ter meses ali que vai ganhar pouquíssima renda. Então tem que ficar esperto com esses detalhes, tá certo? Quando a gente compara aqui o resultado efetivo em termos de valorização percentual de retorno total desses dois índices, desses dois ETFs, no caso os que não pagam dividendos, porque daí já reinvestiu o dividendo sem aquela questão toda do imposto, a gente percebe que eles têm uma correlação gigantesca, são muito, muito parecidos em termos de comportamento, e que aqui pegando, né, desde 2013, que são os dados que a gente tem, até agora a gente percebe que marginalmente o Ibovespa Smart Dividendos, que é o ETF lá da Nuasset, os dois ETFs, tá batendo um pouquinho melhor a questão ali do IDIV, tá vencendo um pouquinho dele. Agora é o seguinte, isso aqui são mais de 10 anos de rentabilidade acumulada entre os dois ETFs. E a diferença aqui, ela não é muito grande, tá? Pô, Anthony, mas olha só, de 186 para 207, não é 20% de diferença? Pô, é 20% de valorização do patrimônio. Mas é que, cara, isso aqui, ó, desde 2013, vou explicar um negócio para vocês. Isso aqui é o princípio de Pareto na prática em relação a investimentos. A gente não pode se apegar às minúcias e aos mínimos detalhes. Por quê? Porque a gente vai perder o foco da big picture, a gente vai perder o foco do que realmente importa. Nessa simulação aqui, os dados que a gente está pegando aqui da plataforma estão sendo puxados desde 2013. Nós estamos em 2025 quando eu estou gravando esse vídeo. Então já tem aí 12 anos, basicamente, 13 anos quase, de dados. 20% ao longo desses 13 anos não é muita coisa. É claro que a gente quer ganhar 20% a mais. Eu também quero, tá tudo certo. Mas tem um ponto de que, como o prazo é muito longo, esses 20% podem estar muito bem distribuídos no momento que você compra ou que você vende. Se você teve sorte de comprar mais barato, depende de onde você começa a fazer a compra de um versus o outro. Então, quando a gente compara esses dois caras em termos de janelas móveis, o comportamento deles é muito, muito similar. A gente já percebe porque os movimentos são todos correlacionados, também porque tem sobreposição deles, né? Então a gente percebe que as quedas são juntas, as altas são juntas. Ah, mas aqui um deles subiu um pouco mais. É verdade. Mas depois ele também pode ter caído mais, né? Pode ter tido um drawdown maior. E eles têm uma correlação muito, muito grande. A gente pega aqui de novo a questão das janelas móveis. Em alguns momentos, o ETF da Nuasset, aqui o Smart Dividendos, ele teve aqui um retorno maior em 12 meses, por exemplo. Mas em outros, ele teve um retorno pior. Ou seja, ele tende a ser um pouquinho mais volátil, um pouquinho mais concentrado, que foi a característica que a gente já viu aqui na tabelinha da comparação. Ou seja, ele tem aqui um pouco menos de empresas, ou seja, 20, 25 empresas, já o IDIV ele tem 40, 50, e isso torna ele um pouquinho mais volátil em algumas janelas.
A gente pega aqui a comparação da correlação entre os dois. Cara, isso aqui é 0,87, é uma correlação muito alta, tá? E o que quer dizer esse 0,87? A correlação é um indicador, ele vai de 0 a 1, né? Até tenho esse aqui no panorama resultado capital, mas eu vou fazer o desenho aqui só para demonstrar. Então, basicamente, aqui, isso aqui é uma janelinha de correlação. Você tem aqui o 1, o 0 e o menos 1. E aqui, ao longo do tempo, quando você está comparando dois ativos, eles oscilam. De forma que se a oscilação aqui da correlação está próxima de 1, aqui na frente, né? Quer dizer que eles são super correlacionados. O que é isso? Quando um sobe, o outro sobe. Quando um cai, o outro cai. Quando um vai de lado, o outro vai de lado. Eles têm o mesmo movimento. Um, às vezes, pode até subir um pouco mais. Do tipo, um sobe 1%, o outro sobe 1,5%. Mas eles sobem juntos. Ou eles caem juntos. Quando eles vão para uma correlação negativa, aqui embaixo, por exemplo, quer dizer que um vai para um lado e o outro vai para o outro. Ou seja, quando um cai, o outro sobe. Quando um sobe, o outro cai. Isso aqui é mais comum em ativos de moedas diferentes e classes de ativos diferentes, né? Você pega, por exemplo, renda fixa brasileira com renda variável americana. Cara, eles são totalmente descorrelacionados. E quando está no zero aqui, quer dizer que eles não têm correlação. Um sobe, o outro cai, um cai, o outro cai junto, um cai vai de lado, o outro vai de cima. Não tem correlação. Nesse caso aqui, esses dois ativos, eles têm uma correlação altíssima de 0,87 naquela escala. Lembra que o 1 é a correlação perfeita. Então, eles estão muito, muito próximos de 1. É uma correlação muito forte. Isso aqui é um ponto de atenção. Por quê? Porque a gente sabe que esses caras todos, eles têm aqui aquela característica de terem um universo de investimento muito parecidos. Todos eles pegam empresas, ações brasileiras, nacionais, aqui expostas ao real principalmente. Muitas dessas empresas se repetem e a estratégia é a mesma, dividendos. Então, esse aqui já vai ao primeiro ponto de alerta. Se você tem esses dois caras, ou esses 4 caras na carteira, meu Deus, não há necessidade nenhuma de ter os 4 na carteira, enfim, você tem que cuidar com a correlação deles e também com a correlação com o Ibovespa, com outros ETFs de dividendos ou ETFs brasileiros, porque eles vão andar tudo junto para o mesmo lado. Quando a gente compara um pouquinho o drawdown que eles tiveram ao longo desses 12 anos aqui, mais ou menos, a gente percebe que eles têm, de novo, a mesma movimentação de drawdown, a mesma correção, as mesmas questões e um desenho muito, muito parecido. E claro, se você quiser aprender a fazer análises como essas, tem o Capital 7, que é o nosso manual prático de ETFs, focado no Brasil, mas aplicável para qualquer ETF do mundo, para você aprender a analisar, copiar meu processo de análise com os mapas mentais de bônus, tudo isso em 8 horas de treinamento super direto ao ponto e super acessível. Se você tiver interesse, tem ali o link na descrição, no comentário fixado, para você saber mais. Por fim, aqui eu quero colocar deixei aqui esses gráficos todos na tela, só para a gente comparar um pouquinho das performances. Então eu coloquei os caras que não pagam dividendos por conta do gráfico ser um pouquinho mais ajeitado, não tem aquela questão do imposto de renda, que eu já comento melhor nas análises pontuais deles. Então deixei aqui o Divo 11, o NSDV, o BOVA e o BBSD, tá? O BOVA 11 é o Ibovespa, você deve conhecer. O BBSD, ele é o S&P Dividendos Aristocratas do Brasil. Para você que não conhece, isso aqui é um ETF do Banco do Brasil. Vou deixar recomendado um vídeo, baixarei justamente amanhã, tá? Ele pega aí empresas também que pagam dividendos com a mesma proposta de concorrer com o Divo 11, com o NSDV, mas aqui com um índice diferente, que quase ninguém conhece. Então, novamente, o que a gente percebe de forma muito clara é a correlação altíssima entre todos esses ativos. Eles fazem topo junto, eles fazem fundo junto. Você pode ver aqui, né? O topo junto, fundo junto, topo junto, fundos juntos. Movimentações aqui que subiram e desceram junto, tudo junto. Por quê? Porque tem muita correlação, porque tem os ativos que se repetem, tem sobreposição e assim por diante. Quando a gente compara somente os dois caras aqui do vídeo, o Divo e o NSDV, a gente percebe que nessa janelinha desde o lançamento lá de outubro, novembro de 2023, o Divo está vencendo marginalmente agora. Mas em determinado momento, quem venceu foi o NSDV. Para você que não sabe, dá para fazer uma análise bem legal, que é a indexação desses dois ativos, que é quando você divide um pelo outro. Então eu dividi aqui embaixo, no caso, Divo 11 pelo NSDV. Quando o Divo está em cima, quer dizer que esse gráfico que vai ser gerado aqui, se ele está subindo, quer dizer que o Divo está se valorizando mais do que o NSDV. Se o gráfico está caindo, quer dizer que o NSDV está se valorizando mais do que o Divo. E assim a gente consegue comparar de forma bem prática e bem visual esses dois ativos em termos do quanto um está melhor do que o outro nesse sentido, tá? Que no caso é esse gráfico aqui de baixo. Então percebam como a indexação em alguns momentos ela caiu, ou seja, nessa janelinha aqui, ó, o NSDV estava se valorizando mais do que o Divo. Porém, lá de 2024 até agora, o Divo pegou aqui a dianteira, vamos dizer assim.
Desde então, ele tem se valorizado um pouquinho mais do que o NSDV. Agora, é muita coisa? Não, não é, tá? Não é muita coisa. É praticamente nada de diferença, olha só, 2%. Isso aqui é extremamente duvidoso. Não é que é duvidoso, né? Mas isso aqui é volátil, tá? Essa diferença aqui, ela vai oscilar mesmo, é muito natural. A gente vai ver uma correlação sempre muito alta entre esses dois ativos. E a expectativa aqui é que, na prática, eles tendam a andar muito, muito juntos. E eu quero saber de você, qual a sua avaliação sobre esses dois caras? Se você vai ter os dois na carteira, os dois que pagam dividendos, os dois que não pagam dividendos, para tentar fazer uma média entre essa concentração e diversificação, ou você vai preferir somente o com mais ações, somente o com menos ações? E claro, se você ainda prefere outro ETF que paga dividendos ou que não paga, aqui focados em ações brasileiras. Então aqui recomendados então os vídeos sobre esses caras específicos ou até mesmo sobre o BBSD, que é aquele ETF com os dividendos aristocratas aqui do Brasil, segundo a S&P, um ETF diferente que quase ninguém fala sobre isso. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.